queridos, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Sol Nascente. Nessa feita, lhes convidamos para uma poderosa ministração da Palavra de Deus. A palavra será ministrada pelo presbítero Gesiel Martins. Sejam todos edificados pela poderosa Palavra de Deus. Fique na paz. Vamos estar falando hoje sobre um texto muito conhecido. Está em Mateus capítulo 14, versículo de número 22, aonde Jesus vai andar por cima do mar. O texto diz assim no versículo 22: imediatamente após Jesus insistiu com seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho para o monte orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado ou açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por cima do mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, gritando de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao encontro de ti sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és filho de Deus, tu és filho de Deus. E depois atravessaram o mar, chegando em Genezaré. É um texto muito conhecido, é um texto muito explanado, mas eu gostaria de tirar algumas lições deste milagre a qual Jesus aparece aos discípulos. Notem que o texto vai frisar que o vento estava açoitando o barco. O texto vai frisar que este vento também era contrário. Logo, à luz desta palavra, vemos que se o vento era contrário, a tendência da força do vento é jogar o barco da onde o barco estava vindo, porque o vento era contrário. Então, se há uma direção do vento, há uma direção do barco, o vento está fazendo com que o barco volte ao ponto de origem. Logo entendemos que, nas circunstâncias do contexto bíblico, às vezes a nossa vida, às vezes as nossas circunstâncias, vem alguns ventos a qual a gente não espera, vem alguns momentos na nossa vida a qual a gente não se programa. Até porque, se eu fosse perguntar para algum de vós que está me ouvindo, me assistindo nesse vídeo, quantos de vocês aqui estavam esperando um problema tão grande como esse que nós estamos enfrentando momentaneamente? Quantos de vocês, no ano de 2019, marcaram um dia do ano de 2020 na sua agenda, dizendo: este dia vai ser o dia que eu vou passar por um processo de dificuldade, vai ser o dia que eu vou passar por um processo de luta, a porta vai se fechar, a minha casa vai ter enfermidade, os meus celeiros estarão vazios. Eu tenho certeza que enquanto você está ouvindo eu falar, há um menejo da sua cabeça dizendo que não, você nunca se programou para algo parecido com isso. Porque nós sempre nos programamos para a conquista,
sempre nos programamos para a vitória. Ninguém aqui arquiteta algo que vai lhe derrotar, que vai lhe frustrar, que vai limitar os seus sonhos. A gente sempre corre atrás da vitória, do processo de subir ao pódio em primeiro lugar. Mas diante deste contexto, nós não contamos com as intempéries, com os ventos contrários que podem aparecer no meio da nossa trajetória. Nós não nos organizamos, nós não nos preparamos para o dia da grande tribulação ou do momento de dificuldade. Sempre estamos com os nossos olhos no pódio, no troféu, na vitória. É certo que nós passamos por esses processos sem menos esperar, e isso estava literalmente acontecendo com os discípulos naquela viagem. Jesus, depois de realizar tantos milagres dentre ele, aquela gloriosa multiplicação de 5 pães e 2 peixes, Jesus ordena aos seus discípulos para que vão costeando o mar da Galileia até Genezaré, e lá Jesus encontraria. Os discípulos, ouvindo esta ordem, entram dentro do barco e começam a sua viagem. O interessante é que o texto vai dizer que no meio do mar se levantou um vento e era contrário. Então nós notamos que eles não estavam esperando, nós notamos que isso não estava na programação da viagem, isso não estava no script da viagem. Eles estão viajando diante de uma ordem que Jesus lhe deu, e eles não contavam com esta dificuldade no meio da circunstância da sua viagem. O interessante é que ao meio do caos, no meio da improbabilidade, no meio das lutas, no meio da dificuldade, é o momento que mais Deus vai se revelar a você. Deixa eu explicar isso para você. Nos momentos que a gente tem a sensação de que estamos sozinhos, no momento em que estamos com a sensação de que as nossas orações não passam do forro, do teto, é nesse momento que Jesus se revela, é que Jesus entra, é que Jesus se mostra que Ele tem poder de resolver as nossas circunstâncias. Veja que o vento era tão aterrorizante que a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam morrendo de medo, gritando, atemorizados com medo. É óbvio que a circunstância dava medo, até porque a Bíblia vai dizer que já era ao amanhecer, já era tarde, já estava escuro, e no meio da escuridão levanta-se essa tempestade, levanta-se este vento, e ao assoar ou subiar daquele vento, é lógico que vai nos dar medo, que nos vai dar pavor, que nos vai dar caos. Mas saiba de uma coisa: tem sempre alguém que se revela no meio da tempestade. Oh glória, oh glória! E dentre esses discípulos, tinha pelo menos 5 deles que conheciam um pouco do mar, um pouco da pesca, porque até eram profissionais. Então, se eles eram profissionais, há um domínio nesta profissão, e eles estando diante do seu conhecimento, eles estão passando por uma adversidade que está fora do seu controle. E qual das vezes você, eu, às vezes não passamos por circunstâncias em que nós temos a sensação em que eu e você perdemos o controle da circunstância? Temos o conhecimento, temos a noção do que está acontecendo, porém nós não temos o controle, até porque às vezes nós tentamos da nossa maneira, lutamos com as nossas forças, com os nossos conhecimentos, e isso acaba nos frustrando e até mesmo nos deixando com mais medo ainda dessa circunstância. Por quê? Porque nós perdemos o nosso controle, perdemos a condição de estar controlando a circunstância, e é nesse momento que a gente entende que perdemos o controle, de que não tem mais saída, de que não tem mais solução, que entra a provisão. Que provisão é essa, Gesiel? A provisão chamada Jesus Cristo de Nazaré. Momento que Jesus vai se revelar, é nesse momento que Jesus vai aparecer, quando o caos está instaurado, quando o controle da circunstância parece que foi perdido.
Jesus aparece. E Jesus aparece de uma circunstância repentina, até porque a palavra de Jesus era que Jesus iria encontrar eles do outro lado. Mas Jesus não aparece para eles do outro lado. Jesus aparece para eles no momento do caos, no momento do problema, no momento em que a sensação é que perdeu-se o controle. E Jesus está vindo agora por cima das águas. Quando Jesus aparece por cima das águas, logo eles estão vendo de longe um ser diferente andando por cima das águas. É quando os discípulos um ao outro falam: quem é este? É um fantasma? O que é isto? O que é aquilo? E de aquele lugar que está aparecendo aquele ser diferente do que costumeiramente eles viam, há uma voz gritando do outro lado dizendo: calma, calma, não tenham medo. Por quê? Sou eu. Oh, irmão, que glorioso é a gente poder ouvir no meio da circunstância, no meio do nosso desespero. Oh, glória, eu estou sentindo a presença de Deus. Você sentir aquela voz ecoando no âmago da tua alma, dizendo: calma, fica tranquilo, eu estou contigo, eu estou aqui no meio do teu desespero, no meio da tua dificuldade, quando você acha que você perdeu o seu controle, eu apareço para você dizendo: você não está só, eu estou contigo, eu estou aqui presente. Oh glória! E às vezes quando nós ouvimos esta voz, vem um sentimento de dúvida, porque é esse sentimento que a Bíblia vai revelar, que os discípulos estão olhando Jesus falando com eles: tem de bom ânimo, não tenham medo, sou eu, calma, sou eu. Aí um dos discípulos, Pedro, vai exclamar dizendo: se és tu, Senhor, faz-me ter contigo. E é aqui que eu quero começar a aplicar esta palavra, porque nesse momento, ao ouvir a indagação de Pedro, Jesus disse: sou eu, Pedro, pode vir, caminhe, venha até a mim. E é nesse momento que Pedro vai tirar o seu corpo de dentro do barco para fora do barco. Quando Pedro sai do barco, quando Pedro está prestes a soltar a beira do barco, ele vê e ele está atentamente olhando. O seu foco é unicamente Jesus que está à sua fronte. E nesse ato ele começa a se desprender do barco, solta o barco e começa a andar em direção do mestre. O que eu aprendo com isso, irmão, é que às vezes a gente tem que se desprender de algumas coisas na nossa vida. Às vezes a gente tem que sentir a instabilidade nos nossos pés e deixar nós sermos conduzidos pela voz que está diante de nós. Temos que ser conduzidos por aquele que tem o controle de todas as coisas, porque dentre os 12 discípulos, 11 ficaram lá dentro. Só Pedro teve a audácia de dizer: Senhor, eu tenho coragem do Senhor tomar a minha vida por inteiro. O barco me dá sustentabilidade, me dá firmeza nos meus pés, mas quando eu ouço a tua voz, eu me encorajo a prosseguir. Parece que eu estou vendo, irmão, Pedro indo em direção a Jesus. Os outros discípulos dentro do barco não quiseram ir até Jesus, olhando para Pedro, Jesus olhando para Pedro, Pedro no meio daquela visão, e ele andando em direção ao mestre. Talvez isso é uma conjectura. Os discípulos que estão dentro do barco estão olhando para Pedro dizendo: esse camarada é doido, esse camarada deixou o barco que está tranquilo, tudo bem, o vento é forte, mas é melhor ficar dentro do barco. O vento está soando, mas é melhor ficar dentro do barco, porque no barco não tem água, o barco é seguro, o barco nos dá estrutura, o barco, ainda que nós não temos o controle, é melhor ficar dentro do barco. Agora aquele que tem coragem de ouvir a voz do eterno Deus, aquele que tem coragem de ser sensível à voz do nosso mestre, e sai do barco, do comodismo do barco, da segurança do barco, e diz: Senhor, conduza a minha vida. Jesus estava literalmente dizendo para Pedro: venha, Pedro,
Venha porque eu tenho controle da circunstância. Venha, Pedro, porque eu estou no controle. Para você pode ter perdido o controle, mas eu estou no controle. Pedro está andando em direção àquele que tem o controle da circunstância. E no meio, às vezes, dessa circunstância, que às vezes a gente se desprende de uma coisa, se desprende de outra coisa, e estamos andando em direção ao nosso mestre. É nesse momento que às vezes as circunstâncias nos faz atentar ao barulho do vento. É o barulho do vento às vezes que tira o nosso foco. Não é o barco, é o barulho do vento que às vezes faz a gente olhar para o lado. O barulho das ondas que nos tira a atenção, que é o nosso foco. Qual é o foco? É Jesus de Nazaré. A Bíblia não vai dizer quantos passos Pedro andou. A Bíblia não vai dizer quantos metros Pedro andou. O interessante é que a Bíblia diz que Pedro anda em direção a Jesus, mas sentindo o vento, ouvindo o vento, percebendo o vento, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. Quando nós começamos a dar ouvidos aos problemas, quando nós começamos a dar ouvidos às circunstâncias, quando nós começamos a dar ouvidos às nossas provas e lutas, é no momento que a gente começa a se afundar. Mas como é glorioso, porque quem está à nossa frente é aquele que tem o poder de todas as coisas. E quando Pedro olha para o vento, olha para as ondas, a Bíblia vai descrever que ele começa a afundar. A Bíblia diz que ele estava andando, enquanto seus olhos estão fitos em Jesus, que tem o controle da circunstância. Quando a gente tira os olhos daquele que tem o controle, a gente começa a sentir que estamos indo para o fundo, estamos nos afundando, estamos mais uma vez perdendo o controle, perdendo a estabilidade. Só que tem uma arma poderosa que o Senhor nosso Deus deu unicamente a você. Que arma é essa? O poder de um clamor. Oh, glória a Deus! Pedro, quando está sentindo as águas, quando Pedro está se afogando em meio às águas, ele lembra de algo que ele tem poderoso. O que é? O clamor. A Bíblia vai dizer que Pedro começa a clamar: mestre, socorre-me, mestre, me ajuda, mestre, eu não tenho controle da circunstância. Quem é que tem o controle? É o Senhor. O Senhor tem poder. É quando ele sente uma mão, oh glória, sendo estendida a ele, e essa mão segura na mão dele. Não é Pedro que segura na mão, é a mão que segura na mão de Pedro. Puxa Pedro do meio das águas, puxa Pedro de lá do fundo daquilo que estava achando que Pedro ia ser consumido, daquilo que estava rodeando Pedro, e Pedro sente que as águas vão voltando para baixo, que era o lugar dos seus pés. Irmão, que coisa linda é deixar Jesus controlar as nossas vidas. Que coisa maravilhosa é estar no controle da circunstância. O nosso Deus, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso casamento, a nossa vida espiritual. E é nesse momento, quando Jesus pega Pedro pelas mãos, que a Bíblia vai dizer que Pedro é posto de novo dentro da onde? Do barco. E quando Pedro é colocado dentro do barco, a Bíblia vai dizer que, oh glória, eu vou ler o versículo de número 32. Assim que ambos, então não foi só Pedro, foi Jesus também, entram dentro do barco. Versículo 32. Quando ambos entram no barco, cessa o vento. Quando Jesus entrar no seu barco, quando você clamar a Ele, quando você não olhar os ventos, vai cessar, porque Ele está no controle da circunstância da tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.